os homens bons, que brilha a luz nos corações. Jesus nasceu para todos nós. Cantai louvor com todo ser, que haja paz para os homens bons, que brilha a luz nos corações. Jesus nasceu para todos nós. Cantai louvor com todo ser. Povos, cantai, nasceu Jesus. Saudai o grande Rei, que cada ser lhe dê lugar. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, ao Rei cantai. Ó, dai louvor ao Senhor, ao Senhor. Hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador. Que haja paz para os homens bons, que brilha a luz nos corações. Jesus nasceu para todos nós. Cantai louvor com todo ser, cantai louvor ao Rei Jesus. Aos homens bons haja paz, nos corações brilha a luz. Aos homens bons haja paz, nos corações brilha a luz. Aos homens bons haja paz, nos corações brilha a luz. Aos homens bons haja paz, nos corações brilha a luz. Que haja paz para os homens bons, que brilha a luz nos corações. Jesus nasceu para todos nós. Cantai louvor com todo ser, cantai louvor ao Rei Jesus. Sim, dai louvor. Cristo precioso, tu és meu bem maior, és o meu tesouro. Cristo precioso. Esta é uma história que o tempo não conseguiu apagar. É uma história antiga, uma história sem fim. É uma história do grande plano de Deus para a salvação do homem, contada de uma forma singela, em que o Criador se torna criatura. É uma história de controvérsias, em que o rei, que deveria nascer em um palácio, nasce em uma simples e humilde estrebaria. Ele não foi recebido pela realeza, mas por simples pastores no campo. Não houve um concerto sinfônico para recepcioná-lo, mas um celeste coro de anjos. Como vimos, nada aconteceu como se esperava, pois essa história não foi criada por um homem, mas pelo próprio Deus. Essa é a história de Jesus. Naquela região, alguns pastores guardavam seus rebanhos. Durante as vigílias da noite, um anjo apareceu e lhes disse que o Salvador do mundo havia nascido. Pastores lá no campo estão
Glórias a Deus nas alturas. O prometido veio a nós, nasceu nosso Rei, e anjos cantam em louvor com grande adoração. Glória, glórias a Deus nas alturas. 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 Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glória, 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 glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus nas alturas. Jesus havia nascido e o céu estava em festa. Nos arredores de Belém, os pastores presenciam o maior espetáculo de todos os tempos. No céu, uma fulgurante estrela guia um grupo de reis magos para encontrar o Messias. Mas, distante de tudo isso, e sem compreender exatamente a grandeza e o esplendor de tais fatos, eis um casal recém-chegado de Nazaré, abrigando-se do frio dentro de uma humilde estrebaria. Maria está ali. Ela sabia que Deus tinha um plano para Jesus e que tinha sido, juntamente com José, escolhida para criar e cuidar do Filho de Deus. Contudo, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Meu Rei, Senhor, Tu és a minha luz. Meu Rei, meu tesouro, tão pequenino e frágil, deixaste o céu por mim. Tranquilo dorme em meio aos braços meus, em segurança descansa o meu bebê. Meu Rei, Senhor, abençoado estou. Meu Rei, meu Filho, estrela da manhã, meu príncipe da paz. Tranquilo dorme em meio aos braços meus, em segurança descansa o meu bebê.
nos salva. Meu Rei, meu tesouro, tão pequenino e frágil, Tu és o meu bebê. Eis o bebê a descansar no colo de Maria, e anjos cantam a vê-la, pastores o adoram. Oh, Rei, vinde adorar, trazei ofertas de amor ao Filho do bom Deus, cantai louvores sempre. Em Belém já nasceu o bebê, o meu Senhor. Podemos ver a sua luz e acreditar que Ele é o nosso Rei. Vá por toda a terra anunciar que o Rei nasceu. Vá, que todos ouçam que aqui está o Rei de amor. Cristo nasceu pra nos salvar, nos perdoar, falar por todo mundo que já nasceu o Salvador. Não mais dor, só a paz, pois nasceu o Senhor. E de proclamai, louvai ao Rei, pois enfim nasceu nosso grande Rei. Vá por toda a terra anunciar que o Rei nasceu. Vá, que todos ouçam que aqui está o Rei de amor. Cristo nasceu pra nos salvar, nos perdoar, falar por todo mundo que já nasceu o Salvador. Vá, fale pelos montes e pelo mundo onde for. Vá, fale pelos montes que Cristo já nasceu. Então vá por toda a terra anunciar que o Rei nasceu. Vá, que todos ouçam que aqui está o Rei de amor. Cristo nasceu pra nos salvar, nos perdoar, falar por todo mundo, se falar por todo mundo. Vá por todo mundo anunciar que o Rei nasceu. Vá. Mais de 2000 anos já se passaram, desde que Jesus nasceu em Belém. Tempos depois de seu nascimento, Jesus recebeu ouro, incenso e mirra em forma de adoração. E hoje, o que temos para oferecer-lhe?
que posso dar-lhe? Tão pobre sou, o meu cordeirinho. Se eu fosse um pastor e se eu fosse um sábio, lhe daria a saber o que posso dar-lhe. Só meu coração. Que posso dar-lhe, pequeno rei, assim como os sábios eu vou ofertar. És o rei dos pastores e dos sábios também. Tão pequenino sou, te dou o meu ser. Assim como os pastores, eu corro pra ver a linda criança que está a dormir. Que assim como os sábios, tesouros darei. Te entrego a vida, és tudo pra mim. Que posso dar-lhe, pequeno sou, eu não sou um sábio, nem mesmo um pastor, mas eu tenho a vida e ela te dou. Que posso dar-lhe, ó meu doce rei? Como estou, eu irei, meu Senhor, eu irei a ti. Tudo enfim que há em mim, meu viver eu darei a ti. Riquezas nada são pra mim, és o meu bem maior. Em tua casa há tesouros mil e nada vai me separar desse amor. Como estou, eu irei, meu Senhor, eu irei a ti. Tudo enfim que há em mim, meu viver eu darei a ti. Riquezas nada são pra mim, és o meu bem maior. Em tua casa há tesouros mil e nada vai me separar desse amor. Como estou, eu irei, meu Senhor, eu irei a ti. Tudo enfim que há em mim, meu viver eu darei a ti. Meu viver eu darei a ti.
meio a tantos afazeres e compromissos, nos esquecemos da verdadeira razão do Natal. Jesus veio como uma criança humilde, mas voltará com poder e esplendor. Jesus é o tesouro maior, e para todo aquele que o buscar, dará perdão. O mundo oferece muitas coisas que fazem quem está de pé cair. São vidas a vagar, sedentas de amor. Devemos anunciar a salvação. O tempo não espera, temos pressa. Os muros do pecado cairão. Ninguém vai nos deter, pois Cristo à frente está, guiando-nos até chegar ao céu. Cristo, meu tesouro tu és. Cristo, és a minha paz. Cristo, teu é o meu coração. Cristo, meu tesouro tu és. E entre nós nasceu um rei humilde, tão puro e indefeso, um bebê. Deixou seu lar de amor pra dar libertação, e pra todo que o buscar dará perdão. Cristo, meu tesouro tu és. Cristo,
levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, Jesus, nosso tesouro. Vá por toda a terra, anuncia que o Rei nasceu. Vá, que todos ouçam que aqui está o Rei de amor. Cristo nasceu para nos salvar, nos perdoar. Falar por todo mundo que já nasceu o Salvador. Vá, fale pelos montes e pelo mundo onde for. Vá, fale pelos montes que Cristo já nasceu. Então vá por toda a terra, anuncia que o Rei nasceu. Vá, que todos ouçam que aqui está o Rei de amor. Cristo nasceu para nos salvar, nos perdoar. Falar por todo mundo, se falar por todo mundo. Vá por todo mundo, anunciar que o Rei nasceu. Cristo precioso, tu és meu bem maior, és o meu tesouro, Jesus Cristo, teu é o meu coração, meu tesouro, tu és meu Cristo, meu mestre, Cristo. Amém. Achei muito feliz a ideia de terminar apresentando os nossos missionários e falando que Natal é isso, é anunciar por onde for que nasceu o Salvador. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que se dispuseram com tanta boa vontade para que acontecesse o que todos presenciaram agora. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Terminada a leitura, vou lhes pedir que não as feche. Capítulo 2. Leemos aqui a partir do versículo 1. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvir o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se. Meus queridos, não precisa ser muito atento, muito observador, para perceber que esse texto está falando do nascimento de Cristo. Então está dizendo o que aconteceu quando Jesus nasceu. O que o texto fala? Do nascimento de Cristo. E eu gostaria de fazer uma comparação, uma analogia, só para nós entendermos algo que o texto quer nos ensinar. Quando nasce uma criança, quais são as informações mais importantes que são dadas acerca do nascimento dela? Antes de existir o ultrassom, qual é o sexo? Não é verdade? Antes de ter ultrassom, nasceu uma criança, a primeira coisa que as pessoas perguntavam é: qual o sexo? Outra coisa que as pessoas perguntam: com que tamanho? Com qual peso? Foi nascimento normal? Foi prematuro? Foi cesárea? O que eu gostaria que vocês pensassem comigo e pensassem com uma certa lógica é que quando nasce uma criança, nós nos concentramos nas informações acerca da criança. Não é isso mesmo? Percebem que esse texto, ao falar do nascimento de Cristo, não se concentra acerca do nascimento. Esse texto se concentra na forma como as pessoas receberam a notícia do nascimento. Eu queria que vocês percebessem isto. O texto não se concentra no nascimento em si. Jesus nasceu desse jeito, Jesus nasceu daquele jeito. O texto se concentra na forma que as pessoas receberam a notícia do nascimento de Jesus. Meus queridos, entendamos uma coisa: que Jesus nasceu é fato. É fato. A história testifica isso. Nós estamos no ano 2012 do nascimento de Jesus. Que Jesus veio ao mundo é fato. A forma como você recebe a notícia do nascimento de Cristo é que é relativa. Entendam bem isso. Jesus nasceu. Glória a Deus para alguns, mas infelizmente nem todos vêm dessa forma. A grande questão que o texto quer abordar, a grande questão que a palavra de Deus está nos revelando, é a forma como as pessoas recebem o anúncio do nascimento de Cristo. Então, de início, me permita trazer uma informação aqui muito importante. Ainda que não se concentre na pessoa da criança, o texto fala onde a criança nasceu. Onde foi? Belém. Belém. Mais especificamente, o texto fala não apenas a aldeia, o texto fala o local, numa estrebaria. Mais comum para a gente, num estábulo. Por que é importante nós entendermos isso? Primeiro, pelo significado que tem Belém. Belém é uma aldeia simples, próxima de Jerusalém. Então, é uma aldeia simples. Agora, mais do que uma aldeia simples, a palavra Belém tem um significado. A palavra Belém são duas expressões hebraicas: Bet-Leém. Betlém. Bet-Leém. Então, literalmente seria Betlém, que quer dizer casa do pão. O que Belém quer dizer? Casa do pão. Meus queridos, olha como a palavra de Deus é fascinante. Não tem nada na Bíblia por acaso. Tudo na Bíblia tem ensino. Onde foi que Jesus nasceu? Casa do pão. E 30 anos depois do nascimento dele, sabe o que ele diz? Eu sou o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Em primeiro lugar, meus queridos, entendamos que o nascimento de Cristo não é apenas o nascimento de uma criança, é o nascimento daquele que sacia a fome da alma do homem. Entenda bem isso. Nasceu em Belém o pão que sacia a fome da alma do homem. No seu coração tem um vazio e Jesus Cristo pode preencher ele. No seu coração tem uma fome e Jesus Cristo pode saciar essa fome.
algo mais que nós podemos saber. Quando os magos chegam, primeira forma de se lidar com a notícia de que Cristo nasceu, qual é? É a forma dos magos. A Bíblia fala que os magos vêm do Oriente. Então, Jesus nasceu em Israel. Ao Oriente de Israel está ali a região da Pérsia. Então, tudo indica que esses magos eram persas. Da Pérsia para Israel, a distância é grande. Quando Esdras veio com os judeus, eles levaram 3 meses de viagem. Porque naquela época não havia um meio de transporte que nós temos hoje. Então, esses homens, na época de Esdras, a viagem levava 3 meses. Então, possivelmente, eles levaram semanas fazendo essa viagem. Por quê? Porque a notícia de que o Salvador nasceu foi uma notícia que impactou a vida deles. Eles disseram: se Deus veio ao meu encontro, eu vou ao encontro de Deus. Meus irmãos, meus amigos, notem bem a maneira como os magos entenderam a notícia do nascimento de Cristo. Se Deus veio ao meu encontro através de Jesus, eu vou ao encontro de Deus através de Jesus. Como é que você quer receber um anúncio de que Cristo nasceu? Esses magos, eles não eram desocupados. Naquela época, as pessoas sábias, os intelectuais, os cientistas, os conselheiros do rei, sabe como é que eles eram chamados? De magos. Eram homens que tinham posição elevada na Pérsia. Eles eram conselheiros de reis, eles tinham status, eles eram homens ricos. Tanto podemos dizer que eles eram homens ricos, que quando eles vieram a Jesus, o texto fala que dos seus tesouros, eles tinham tesouros. E desses tesouros, eles tiraram ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, meus amigos, como é que nós entendemos o anúncio do nascimento de Cristo? Os magos entenderam da seguinte maneira: ainda que eu seja rico, lá em Jerusalém, lá em Belém, nasceu alguém que pode saciar a minha fome, que essa riqueza não sacia. Os magos entenderam o seguinte: ainda que nós tenhamos uma posição elevada na sociedade, lá em Belém nasceu alguém que pode saciar uma fome que o meu status social não sacia. Os magos entenderam o seguinte: ainda que nós tenhamos nossa religião na Pérsia, ainda que nós tenhamos nossa intelectualidade na Pérsia, lá em Belém, na casa do pão, nasceu alguém que pode saciar uma fome que tesouro não sacia, que religião não sacia, que status social não sacia, que intelectualidade não sacia. Só Jesus pode preencher o vazio do coração do homem. E o que os magos dizem então? Se Deus veio ao meu encontro em Jesus, eu vou ao encontro de Deus a partir de Jesus. A grande questão aqui não é o nascimento de Jesus. Ele nasceu, isso é fato. A grande questão é como é que os homens lidam com o fato de que Cristo nasceu. Como é que você lida com isso, meu querido? O fato é, Deus veio ao seu encontro a partir de Cristo. Qual vai ser a sua reação? Eu quero apelar ao seu coração agora. Vá ao encontro de Deus a partir de Cristo. Deixe qualquer coisa para se encontrar com o Senhor. Assim como os magos deixaram tudo em busca desse Salvador. Mas infelizmente, o texto não apresenta apenas essa reação. Infelizmente, entre nós é possível que não haja apenas aqueles que querem buscar a Deus a partir de Cristo. Observe que o texto diz que quando os magos chegam até Herodes, e os magos perguntam: onde foi nascido o rei dos judeus? O texto fala que Herodes e toda Jerusalém ficam alarmados. Herodes e toda Jerusalém ficam inquietos, ficam preocupados. Meus queridos, enquanto que os magos vieram de longe para encontrar aqueles que o buscavam, Herodes e Jerusalém que estavam perto, eles se inquietam, eles ficam preocupados, eles ficam alarmados. Por qual razão? Entendamos bem. O texto fala que Herodes era rei na Judéia, e dizem para ele: nasceu o rei dos judeus, só tem um trono e agora tem 2 reis. Percebe o porquê da inquietação? Herodes está entendendo o seguinte: se nasceu o rei, isso quer dizer que eu estou perdendo o trono que até então eu usei.
As pessoas, elas se alarmam quanto ao fato de que nasceu Jesus para ser senhor da vida do homem, porque elas não querem abrir mão do trono do coração delas. Elas não querem que Jesus reine onde até então elas estavam reinando. Meu querido, até o momento você tem vivido a sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua noção de certo e errado. E a ideia de que Jesus nasceu para reinar na sua vida, para muitas pessoas causa inquietação, para muitas pessoas causa alarde. E a pergunta que você tem que se fazer agora é a seguinte: esse trono do teu coração só tem um. Quem vai reinar? Você ou Jesus? Esse trono da tua vida é só um. E quem vai reinar? Jesus ou o seu dinheiro? Jesus ou o mundo? Jesus ou a sua religião? Herodes ficou inquieto, porque ele não queria abrir mão do trono em prol daquele que realmente tem direito ao trono. Mas o texto fala que não apenas Herodes se alarma. O texto fala que toda Jerusalém se alarma junto com Herodes. Por qual razão, meus queridos? Porque Jerusalém estava acostumado com Herodes, estava acomodado com Herodes, estava confortado com o reinado de Herodes. Porque ainda que Herodes fosse um tirano, era o tirano que eles conheciam. Sabe aquele templo que 30 anos depois as pessoas vão chegar até Jesus e dizer: Senhor, olha que construção, olha que pedra, olha que edifício. Sabe aquele templo? Que estava construindo era esse Herodes. Então Jerusalém, ainda que entendesse que Herodes não tinha direito ao trono, porque Herodes nem judeu era, Jerusalém se beneficiava com o reinado de Herodes. E porque se beneficiava com o reinado de Herodes, Herodes está construindo o templo deles. Eles não queriam abrir mão do trono em benefício de Jesus. Meus queridos, o fato é que a vida que muitos estão vivendo, por mais que saibam ser errado, traz um certo benefício que a carne gosta, traz um certo benefício que o eu gosta. E a grande questão é o seguinte: você está disposto a abrir mão desse benefício que o pecado te oferece em prol daquele que nasceu para ser rei de sua vida? Como é que o homem recebe a notícia de que Cristo veio ao mundo? Os magos deixaram tudo em busca de Jesus. O texto fala: nós viemos para adorá-lo. Os magos vieram para adorá-lo. Mas infelizmente, Herodes e Jerusalém resistem à ideia de que o Messias nasceu. Sejamos sinceros, muitos hoje têm resistido à ideia de que Jesus deve ser aceito como Senhor e Salvador de sua vida. Meu querido, não seja um desses. Quebrante seu coração, peça ao Senhor para reinar em sua vida. O reinado dele é maravilhoso, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Assim diz o Senhor: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixe o Senhor ser rei em sua vida. Em terceiro e último lugar, há uma terceira reação. Qual é a terceira reação? Quando perguntam para Herodes onde é nascido o rei dos judeus, Herodes chama os escribas e os principais sacerdotes. Chama aquelas pessoas que, por estudarem as Escrituras, sabiam onde o Messias deveria nascer, porque o nascimento do Messias já havia sido profetizado no passado. Então os escribas familiarizados com o assunto, os sacerdotes familiarizados com o assunto, são questionados acerca do local. E observe o texto, que imediatamente eles respondem sem titubear. A resposta estava na ponta da língua. Eles respondem imediatamente dizendo: é em Belém, porque as profecias disseram que tinha que ser em Belém. Então, se esse que nasceu é realmente o Messias verdadeiro, tem que ser em Belém. Meu querido, há uma terceira maneira de se lidar com a notícia de que Cristo veio ao mundo. É a maneira dos escribas e sacerdotes. Eles sabiam, eles estavam próximos de Belém, e eles que tinham a responsabilidade de recepcionar o rei. Era para eles avisarem os magos, e não para os magos avisarem eles. Mas ainda que soubessem, ainda que estivessem próximos, ainda que tivessem a responsabilidade,
O texto fala que eles informam e não fazem mais nada. O texto não diz que eles vão junto para mostrar o caminho. O texto não diz que eles vão lá para ter certeza se o Messias nasceu realmente. O texto apenas diz que eles informam e não fazem mais nada. Qual é o nome disso? Comodismo? Indiferença? Apatia? O fato é que para eles saberem que o Messias nasceu não significava nada. Não fez nada com a vontade deles, eles não esboçaram reação nenhuma. Eles apenas disseram, se realmente nasceu, tem que estar em Belém. Estou nem preocupado com o assunto. Meus queridos, eu gostaria de dizer que talvez essa seja a reação mais comum em nossa época. Indiferença para com o fato de que o Filho de Deus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu gostaria de lhes dizer que se nós disséssemos aqui resistência como Herodes, muitos diriam, não, eu não resisto a Jesus Cristo. Não, eu não estou disputando o trono com Jesus. Talvez resistência você não admita, mas meus queridos, convenhamos que indiferença, que apatia, que falta de compromisso com o fato de que Cristo veio ao mundo, a maior parte das pessoas tem tido. Como é que está o seu coração para com o fato de que Cristo nasceu para salvar a sua vida e para reinar em seu coração? Para enfatizar bastante a questão da indiferença, lembremos de uma coisa. Vinha José e Maria grávida, o texto diz que ela já estava avançada em sua gravidez. Então eu imagino que a barriga estava mais volumosa. E o texto fala que quando eles chegaram em Belém, eles saíram procurando locais onde eles pudessem pernoitar. E a indiferença era tão grande, que uma mulher prestes a dar à luz, onde foi que as pessoas colocaram essa mulher? No estábulo, num local que não tem nenhum tipo de higiene. Para uma pessoa comum dormir, principalmente para uma mulher que estava prestes a dar à luz, as pessoas estavam indiferentes para com o fato de que naquela noite nasceria uma criança. E olha que as pessoas naquela época não sabiam que a criança era o Messias prometido. Meu querido, a indiferença dos homens hoje é maior do que a indiferença daquela época. Porque na cabeça das pessoas naquela época era apenas mais uma criança no meio de tantas. Hoje você tem uma informação maior do que aquelas pessoas daquela época. Você tem a informação de que não é apenas mais uma criança, é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a grande questão é, como você vai lidar com o fato de que o Messias veio ao mundo? O texto não se preocupa necessariamente com a informação do nascimento. O texto se preocupa com a maneira que as pessoas receberam essa informação. Como é que você recebe? Eu gostaria de me concentrar mais uma vez na figura dos magos, porque essa reação que eu gostaria que fosse imitada nessa noite. Quando os magos sabem que vai ser em Belém, eles então vão em busca. E quando eles vão em busca, o que eles percebem? Que a estrela que eles haviam visto no passado apareceu de novo. Aquela estrela estava guiando os magos ao encontro do Messias. Meus queridos, considerem um milagre. Deus fez surgir uma estrela para direcionar os magos até o menino prometido. Até hoje a ciência fica boquiaberta, fica abismada, fica pasmada com o nascimento de uma supernova. E olha uma supernova surgindo para mostrar onde o Messias nasceria. Sabe por que Deus fez aparecer uma estrela? Para guiar os magos? Porque Deus disse assim, ó: vocês me buscarão e vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus havia prometido que quem buscasse de coração encontraria o Senhor. Deus olhou para aqueles magos e Deus viu uma busca intensa. Deus viu uma busca de todo o coração. Os magos andaram semanas, andaram quilômetros. Os magos deixaram tudo o que tinha para encontrar o Senhor. E o Senhor havia prometido que quem buscasse de todo o coração, encontraria. E Deus está dizendo, vocês estão me buscando de coração? Eu vou fazer maravilhas para que vocês me encontrem.
Vocês estão me buscando de coração? Eu vou operar proezas para que vocês me encontrem. Vocês estão me buscando de coração? Eu vou realizar milagres para que vocês me encontrem. Meu querido, se você realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele fará proezas para que você se encontre com o Senhor. Assim como Deus fez com que surgisse uma estrela para que os magos encontrassem Jesus, Deus fará maravilhas para que você encontre a salvação que há no nome de Jesus. Então somente busque de todo o seu coração. Gostaria de enfatizar esse ponto, ainda que já esteja encerrando a mensagem. Como é que eu gostaria de enfatizar esse ponto? Se lembram quando Jesus ressuscita? Ele foi sepultado numa caverna. Colocaram uma grande pedra sobre a caverna. Amarraram a pedra na boca da caverna. E colocaram soldados escoltando aquela caverna. Isso tudo para proteger o corpo de Jesus. E as mulheres na madrugada de domingo, elas vieram preocupadas, porque elas queriam cuidar do corpo de Jesus, mas elas estavam pensando, puxa, tem uma pedra na porta, a pedra está amarrada, e tem soldados tomando conta, como é que a gente vai entrar? E o texto fala que quando elas chegam na boca do sepulcro, elas veem que anjos desceram do céu, anjos promoveram um terremoto, de maneira que com o terremoto promovido pelos anjos, a pedra havia rolado e o sepulcro estava aberto. E sabe qual é a minha pergunta? Para que os anjos fizeram o terremoto para abrir o sepulcro? Será que era para permitir que Jesus saísse? Entenda, Jesus venceu a morte. Será que aquela pedra impediria a saída de Jesus? De maneira nenhuma. Os anjos não abriram o sepulcro para que Jesus saísse. Os anjos abriram o sepulcro para que as mulheres entrassem. Entende o que eu quero dizer? Deus faz maravilhas quando as pessoas realmente buscam a Ele. Assim como Deus fez a maravilha de uma estrela surgir no céu, para que os magos encontrassem Jesus. Assim como Deus fez a maravilha de anjos promover um terremoto, para que as mulheres percebessem que Jesus ressuscitou, Deus está disposto a fazer maravilhas na sua vida, para que você seja salvo, para que você se encontre com o Senhor, para que você perceba a grande maravilha do Natal. Vocês me buscarão e vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Busca o Senhor nessa noite. Como é que você vai lidar com o fato de que Cristo veio ao mundo? Há a possibilidade de você agir como Herodes. Há a possibilidade de você agir como Herodes e toda Jerusalém. Ficar inquieto, ficar resistente, porque você não quer abrir mão do seu trono em prol de Jesus. Há essa possibilidade. Eu quero apelar ao seu coração para que você fuja a essa possibilidade. Há a possibilidade de você ser indiferente, entrar no ouvido e sair no outro, como foi com os sacerdotes e com os escribas. Há essa segunda possibilidade, muito forte ela, por sinal. Fuja a essa segunda possibilidade. Mas há também a possibilidade de você fazer como os magos, você de tal forma perceber a grandeza do nascimento de Cristo, você dizer, como eles disseram, lá em Belém nasceu aquele que pode saciar a fome do meu coração, e por causa disso você deixar tudo em prol de Jesus. Meu querido, abraça essa possibilidade, clame ao Senhor para que assim seja no seu coração. Estrelas surgirão na sua vida, terremotos acontecerão para mover as pedras que te impedirem de perceber Jesus, e com certeza você encontrará o Senhor, porque o Senhor já veio ao seu encontro a partir do seu Filho. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a curvarem suas cabeças, meus queridos. Quero pedir para que cada um agora reflita no que você acabou de ouvir. Jesus nasceu, isso é fato. E o que Deus quer que você pense não é a informação de que Cristo nasceu, mas a maneira como você vai lidar com o fato de que Cristo nasceu. Cristo nasceu para ser o seu Salvador, para ser o seu Senhor. Isso quer dizer que você precisa confiar nele como aquele que perdoa o seu pecado, como aquele que salva a sua alma, como aquele que direciona a sua vida. Infelizmente, alguns resistem
Infelizmente, muitos são indiferentes, mas glória a Deus, porque aos magos que buscam intensamente, seja você nessa noite um dos que buscam, clame ao Senhor: Deus, eu quero te encontrar. Clame ao Senhor: Deus, eu realmente quero ter um encontro vivo com o Senhor, eu preciso disso. Deus, Tu és o pão que sacia a fome da minha alma, entra na minha vida, Senhor. Eu Te aceito como meu Salvador neste momento. Há alguém entre nós que realmente sente o desejo, confia em Jesus e quer aceitá-lo como Salvador nessa noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora. Como nós lidamos com o fato de que Cristo veio ao mundo? Não resista ao Senhor, não seja indiferente a este assunto, busque o Senhor em sua vida. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu querido, é a sua liberdade com o Senhor. Eu não quero ser insistente, mas eu não posso encerrar esse culto sem apelar ao seu coração. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, quero agradecer a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida, louvado seja o Senhor. Há mais alguém? É a sua liberdade, meu querido. É uma informação tão vibrante. Há mais alguém? Convido todos a se colocarem em pé neste momento. Nós vamos cantar encerrando o nosso culto. Enquanto nós cantamos, eu gostaria de franquear a oportunidade. Eu quero dizer que eu não ficaria feliz em terminar o culto sem realmente ver pessoas se quebrantando diante do Senhor, e assim como aqueles magos adoraram Jesus, que você venha adorá-lo nessa noite. Hino 195 do cantor cristão: terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Hino 195. Terminado o hino, nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Meus queridos, nós agora vamos cantar a última estrofe. Como eu falei para vocês, nós não queremos nos alongar. Não pode ser uma pressão emocional. Mas olha, pensa bem nisso. Muitas pessoas resistiram à notícia de que Cristo veio ao mundo. Muitas outras foram indiferentes para com essa informação. Não seja você uma dessas pessoas. Seja como um daqueles magos que, por causa do nascimento de Cristo, deixou tudo que tinha e foi em busca. E eles diziam: onde está? Porque nós viemos para adorá-lo. Adore o Senhor nessa noite. Encontre-se com Cristo como o seu Salvador. Busque Ele em sua vida. Enquanto nós cantamos a última estrofe, você tem essa oportunidade. Venha à frente para nós cumprimentá-lo.
Amém. Todos podem sentar-se. Está aqui o Daniel, filho da irmã Lúcia. Meus queridos amigos, nós estaremos à saída da igreja. E veja bem, é a sua liberdade com o Senhor. Não é pelo muito falarmos que seremos ouvidos. Mas entenda bem isso daqui. A maneira como você lida com o fato de que Cristo nasceu vai salvar a sua alma ou vai aumentar a condenação do seu pecado. Não resista a essa informação. Não seja indiferente a ela. Busque a Jesus na sua vida. A palavra do Senhor diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu vou orar neste momento. Em nome de Cristo, Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que aconteceu nessa noite. Queremos te louvar, ó Deus, por cada pessoa aqui presente. Tem misericórdia de cada um. Senhor, quero te agradecer pelo conjunto Agnus Dei, que veio ensaiando já há um bom tempo. E, ó Pai, muito obrigado pela disposição das nossas irmãs. Queremos te louvar, ó Deus, por tudo que aconteceu e mais uma vez pedir o teu conforto para a família da irmã Alice, ó Pai. Seja com o coração da irmã Rubenice, dos seus filhos e do Jairo. Deus bendito, abençoa nossos pastores que estão trabalhando fora neste momento, Pai. Traga-os em paz, amparado pelo Senhor. Despeça-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana na tua presença. Em Cristo te pedimos, ó Deus.